Olá, bem-vindos ao canal Impávido Colosso. Hoje nós vamos falar do evento que movimentou os Estados Unidos aí nessa semana, que foi o discurso de Donald Trump lá no Capitólio, mais precisamente na noite aí do 4 de março de 2025. Donald Trump que voltou para a Casa Branca em 20 de janeiro desse ano para o seu segundo mandato. Trump se dirigiu aí ao púlpito lá do Capitólio e falou por quase 2 horas com milhões de americanos, acompanhando ao vivo e também o mundo inteiro de olho no que Trump tinha a dizer, não só para os americanos, mas, claro, para o mundo inteiro como um todo. E diante disso, nós vamos trazer aqui os principais pontos do seu discurso, que foi um discurso firme e direto, sem se preocupar com a oposição democrata aí no Congresso. Trump foi incisivo como sempre e direto, sem enrolação. Mas antes de seguirmos aí com os principais pontos do seu discurso, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e, claro, apertar aí o sininho das notificações. Agora roda a vinheta e vamos ao que interessa. Olha, a sessão conjunta começou às 9 da noite, horário da Costa Leste, já dava para sentir o clima no ar. Trump, quando entrou aí no Capitólio, teve aplausos de um lado e silêncio do outro lado, no caso, o lado aí dos democratas. Trump ele foi direto ao ponto e abriu aí contando a história de Jason, um jovem que perdeu seu pai, um xerife de Los Angeles, quando ele era criança. Ele disse que o Jason, aquele aluno com nota 4,46 no ensino médio, joga na universidade e sonha em entrar na Academia Militar de West Point. Trump surpreendeu a todos ao anunciar que o pedido de Jason foi aceito, garantindo sua futura entrada como cadete. O plenário respondeu aí com uma forte salva de palmas e o presidente aproveitou o momento para reforçar aí o seu compromisso com o fortalecimento das Forças Armadas. Ele também aproveitou e solicitou ao Congresso a liberação de verbas para o desenvolvimento de um novo escudo antimísseis batizado de Cúpula Dourada, que será produzido nos Estados Unidos. Ficou evidente que esse projeto é uma das prioridades estratégicas de sua gestão aí no quesito de segurança. Mas Trump não parou por aí. Logo em seguida, direcionou seu discurso para uma dura crítica ao governo de Joe Biden, a quem classificou como o pior presidente da história americana. Ele afirmou que durante a gestão democrata, a fronteira sul se transformou em um verdadeiro caos, com centenas de milhares de travessias ilegais por mês. Segundo ele, entre os imigrantes estavam assassinos, traficantes, membros de gangues e até indivíduos retirados de instituições psiquiátricas. Trump prometeu restaurar a ordem, garantindo que já está articulando medidas para resolver essa crise, embora ele não tenha apresentado em detalhes concretos. A reação do plenário foi dividida. Os republicanos se levantaram e aplaudiram entusiasmados, enquanto alguns democratas permaneceram em silêncio, demonstrando clara discordância. Em seguida, Trump mudou o foco para a burocracia federal, um tema recorrente em seus discursos. Ele criticou aí o excesso de regulamentações, mencionando milhões de páginas de regras e também o alto nível de endividamento, que, segundo ele, travam o desenvolvimento do país. Como exemplo, ele afirmou que há projetos que levam até 20 anos para serem aprovados e, no final, ainda podem ser rejeitados, quando o processo deveria levar apenas 10 dias. A solução, segundo Trump, é retirar o poder do que chamou de burocracia irresponsável e devolvê-lo ao povo americano. Trump ainda prometeu demitir imediatamente qualquer burocrata que tentasse impedir aí as suas reformas. Em meio ao discurso, ele resgatou o seu famoso bordão de 2016. Estamos drenando o pântano. A declaração foi recebida com entusiasmo por seus aliados no Congresso, que corresponderam com aplausos efusivos. Em seguida, Trump abordou a economia, reforçando o impacto positivo de sua reeleição e das políticas que está implementando. Ele destacou números impressionantes, afirmando que bilhões de dólares estão retornando aos Estados Unidos. Citou investimentos do SoftBank no valor de 200 bilhões de dólares, além da OpenAI e da Oracle, que, segundo ele, estão aí trazendo 500 bilhões cada uma. Também mencionou a Apple com um aporte de 500 bilhões de dólares e afirmou que o seu CEO, o Tim Cook, ligou para ele para dizer que não consegue gastar rápido o suficiente. Trump ainda destacou a Taiwan Semiconductor,
responsável por 97% da produção global de chips avançados, que prometeu investir aí cerca de 165 bilhões de dólares na construção de fábricas no país. Ele também não perdeu a oportunidade de criticar a lei dos chips do governo anterior, classificando-a como horrível, mas não detalhou como pretende financiar esses investimentos sem subsídios. Para impulsionar ainda mais a economia, ele pediu ao Congresso que aprove cortes de impostos para todos os americanos, garantindo que essa medida, somada aos investimentos, resultará na maior economia da história. Em tom descontraído, sugeriu que até mesmo os democratas poderiam apoiar essa proposta, arrancando risadas dos republicanos e algumas vaias da oposição democrata. Houve um momento de destaque quando Trump falou sobre escolas e diversidade. Ele mencionou a história de January Littleton, uma mãe que descobriu que a escola de sua filha, de 13 anos, havia realizado aí uma transição social da menina, mudando aí o seu nome e pronomes sem o conhecimento ou até mesmo o consentimento aí dos pais. Usando esse caso como exemplo, ele criticou o que chamou de ideologias tóxicas dentro das escolas. Trump afirmou que já assinou aí uma ordem determinando o corte de verbas federais para qualquer escola ou até mesmo hospital que realize o que ele descreveu como mutilação sexual de jovens. Além disso, ele pediu a aprovação aí de uma lei que proíba definitivamente tais práticas, enfatizando que cada criança é perfeita do jeito que Deus a criou. A reação do plenário foi mista. Os conservadores aplaudiram de pé, enquanto do outro lado era possível ouvir protestos. Ao falar sobre segurança, Trump prometeu acabar com gangues estrangeiras e redes criminosas que, segundo ele, espalham violência pelas cidades americanas. Para isso, ele mencionou a intenção de aplicar a Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798, visando deportar milhões de imigrantes ilegais e intensificar o combate ao crime organizado com o apoio total aí do governo federal e estadual. Embora não tenha apresentado números concretos até então, ele deixou claro que essa será uma de suas prioridades no governo. Além disso, ele também prometeu reintegrar aí militares que foram expulsos das Forças Armadas por não terem tomado a vacina contra a Covid-19, garantindo a eles o pagamento retroativo. Por fim, Trump declarou que pretende eliminar o que chamou de experimentos sociais dentro do exército americano. Na parte internacional, Trump se posicionou como um defensor da paz. Ele afirmou que o seu maior legado será evitar guerras e também resolver conflitos, medindo aí o seu sucesso pelas batalhas que não aconteceram. Como exemplo, ele citou a retirada das tropas americanas da Síria e prometeu fazer com que os Estados Unidos sejam respeitados globalmente. No entanto, Trump não mencionou crises internacionais atuais, como a guerra na Ucrânia, por exemplo, ou as tensões com a China. Houve um momento em que o clima esquentou. Olhando diretamente para os democratas, Trump declarou que, após 5 discursos no Congresso, ele percebeu que não há nada que eu diga que os faça felizes ou os leve a aplaudir. Em tom de provocação, brincou que poderia curar uma doença grave, criar a maior economia da história ou acabar com o crime, e ainda assim, eles permaneceriam indiferentes. A declaração arrancou risadas e aplausos dos republicanos, enquanto os democratas vaiavam ruidosamente. Em seguida, Trump pediu a união a todos, afirmando que ambos os lados precisam trabalhar juntos para enfrentar as crises do país. Mas a tensão no plenário permaneceu evidente. Para encerrar, adotou um tom mais pessoal. Relembrou o atentado que sofreu meses atrás, lá na Pensilvânia, quando uma bala passou aí raspando, de raspão pela sua orelha, acabou raspando a sua orelha, melhor dizendo. Ele disse que, naquele momento, e agora mais do que nunca, ele sentiu que foi salvo por Deus para tornar a América grande novamente. A icônica frase fez com que os republicanos se levantassem das cadeiras em aplausos entusiasmados, enquanto, claro, os democratas permaneceram em silêncio. Ainda por fim, Donald Trump agradeceu ao povo americano e prometeu um governo baseado em competência e lealdade, encerrando seu discurso com um chamado para essa nova fase dos Estados Unidos. Olha, Donald Trump deixou claro em seu discurso que ele não está aí preocupado com a opinião da oposição ou até mesmo da grande mídia.
Em vez de buscar aprovação, ele foca em agir e tomar decisões que, segundo ele, colocarão os Estados Unidos no caminho certo. Ele criticou duramente o governo Biden, destacando aí o caos na fronteira, as regulamentações excessivas, a influência da burocracia no país. Trump demonstrou que sua prioridade é fortalecer a economia, atrair investimentos bilionários e também garantir que a América seja respeitada no cenário internacional. Mesmo diante de vaias dos democratas e da resistência da imprensa, ele não tem recuado. Muito pelo contrário, ele tem reafirmado aí a sua determinação em combater gangues criminosas, deportar imigrantes ilegais e restaurar a ordem nas Forças Armadas. Ele sabe que seus adversários não irão apoiar, independentemente do que ele faça, e por isso ele não perde tempo tentando agradá-los. Pois ele sabe que, no fim, seu compromisso é com o povo americano que quer mudanças reais. Essa postura firme pode ser exatamente o que o país precisa para retomar aí a sua grandeza e também a sua prosperidade. E aí, o que você achou desse discurso de Donald Trump? Será que suas políticas vão fortalecer os Estados Unidos ou gerar ainda mais embates com a oposição? Conte pra gente aqui nos comentários. E antes de sair, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e, claro, ativar aí o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.